Como Deus é bom, né? Amados irmãos, abra comigo em Joel capítulo 1. Joel capítulo 1. Nós hoje vamos dar continuidade, como tínhamos prometido, na lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando um dos fatos mais importantes de todos os fatos que antecedem o retorno de Cristo, que é exatamente a criação do Estado de Israel. E é muito interessante, porque quando você pega Joel, capítulo 1, você tem uma palavra de repreensão de Deus. E em Joel, capítulo 1, se diz exatamente assim, lá no versículo de número 7. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, e despiu-a toda, e lançou por terra. Os seus sarmentos se embranqueceram. Escute, meu irmão, olha que coisa importante, uma palavra como essa. Joel é usado por Deus para quê? Para simplesmente profetizar, dizendo de todos os erros de Israel e de Judá, e dizendo, olha, eu vou vir contra vocês. Eu, Deus Todo-Poderoso, eu vou suscitar povos, e esses povos vão arrebentar vocês. Então, abram o olho, voltem-se para mim, deixem os Baalins, deixem Astarote, né? Deixem todos os deuses que, na verdade, nada são. E, literalmente, comecem a se voltar para mim, porque eu ainda sou Deus misericordioso. Ainda tenho graça para cada um de vocês, mas eles não ouviram os profetas. Eles não ouviram. Eles não ouviram os homens de Deus. E aí, a consequência foi, o reino foi dividido. A consequência foi, em 722, os assírios vieram de forma terrível e dominaram grande parte da população mundial, e no meio dela estavam todos aqueles que estavam no Reino do Norte. 136 anos depois, 584, vieram os babilônicos e dominaram o Reino do Sul. E, infelizmente, a profecia se cumpre. Esses povos entram na terra, irmãos, e esses povos destroem primeiro o Reino do Norte, Israel, e depois o Reino do Sul, Judá, de tal forma que o que está em Joel, capítulo 1, versículo 7, se torna uma realidade. Fez da minha vide uma assolação, e da minha figueira, simplesmente rasgou toda a casca, e depois despiu-a completamente, e depois a arrebentou de tal forma que ela caiu por terra. Então, quando a gente pega literalmente a revista, lá na página de número 55, se não me falha a memória, isso, a gente, ao ler Jesus, ali em Mateus 24, versículo 32, dizendo, aprendei, pois, sobre a figueira a sua parábola, quando já seus ramos brotam, e tenras se tornam suas folhas, sabei que está próximo o verão. Jesus está falando sobre algo que aparentemente é impossível. O Estado de Israel voltar a existir. O povo judeu voltar para a sua terra. E, no primeiro encontro, nós tivemos a alegria de ir
até a página 59. E estudamos por que nossa igreja segue a tradição pentecostal de crer que a figueira é Israel. Muito bem. No segundo encontro, que foi domingo passado, nós então vimos o cumprimento inicial de Joel capítulo 1. O cumprimento inicial de Joel capítulo 1. E relembrando, vamos então agora aos slides preparados. Eu peço que você que está em casa se aproxime bastante do aparelho que você está usando, e nós aqui na igreja, de forma confortável e maravilhosa, temos 3 telas para poder ver todas as coisas. Então, relembrando, nós vimos que com os patriarcas Deus delimita todo o território e promete a Abraão, Isaque e Jacó que sua descendência voltaria e tomaria posse de todo aquele território dado por Deus a eles. Vimos que veio a escravidão quando eles descem para o Egito, e vimos a libertação de forma fantástica e a conquista da terra prometida. E aí, quando da conquista, infelizmente eles não conquistam todo o território que tinham que conquistar, e com muita calma Deus tem misericórdia, passa o período dos juízes, vem o período dos reis, e com Davi e Salomão, aí sim, o território é todo conquistado por Israel. Mas o reino se divide, e existe a queda e o exílio, eles são retirados da terra, e pelos povos assírios em 722, e depois pelos babilônicos, eles são absolutamente exilados e destroçados. E Deus, por sua misericórdia, quando chega o império medo-persa, permite que eles retornem. E aí a gente fica assim, poxa, olha que de forma maravilhosa, talvez a figueira vá renascer, né? Mas eles não têm independência. Olhe por gentileza para esse mapa, irmãos. Ele consta em muitas das nossas Bíblias. Veja o tamanho do Império Assírio, que tinha como capital Nínive. Foi esse império que veio em 722 e conquistou o Reino do Norte, que está bem aqui na seta. Tá? Nada sobrando do Reino do Norte. O Reino do Sul não foi conquistado, mas se tornou vassalo do Império Assírio e pagava tributos. Olha que interessante. Depois veio o Império Babilônico e não avisou, gente, não adiantou avisar nada aos reis do sul, os filhos de Davi, netos, bisnetos, trisnetos, não adiantou avisar. A maioria fez o que era mal diante do Senhor, e quando os babilônicos vejam que eles conquistam o território que era o território dos assírios, e eles vão além, conquistando mais ainda, veja que Israel também está sob o domínio do Império Babilônico, e aqui Judá cai em 584. E aí a terra fica assolada. A figueira, uma das mais lindas representações de Israel, simplesmente é destroçada. E Israel passa a ser uma terra sem lei, sem ninguém, vivendo ali, infelizmente, somente alguns judeus e povos que vinham de outros locais e que se misturaram e que criaram o que nós chamamos, e eles chamam de samaritanos. E o que é interessante aqui, irmãos, é que Daniel viu tudo isso. Quando levam para a Babilônia
os escravos de Judá, Daniel é visto, e Deus fala a Jeremias que este cativeiro aí da Babilônia ia durar 70 o quê? Anos. E Daniel, ao fazer as contas e chegar à conclusão de que tinha chegado os 70 anos, Daniel clama a Deus e Deus anuncia a Daniel tudo o que viria. E Deus anuncia que viria literalmente, após esse povo, vários outros dominando Israel. Ou seja, Israel ia voltar, mas continuaria dominada por outros povos. E aí, o povo que agora vem e domina é o povo do Império Medo-Persa. E com Ciro, olha ali Israel, com Ciro, os judeus conseguem voltar para a sua terra sem ter independência. Eles voltam para a sua terra sem ter independência. Ciro era estratégico, ele queria fazer com que judeus voltassem para lá gerar riqueza e cobrar tributo, sem lhes dar independência. E a vide continuava arrebentada e a figueira destroçada. E aí nós vimos, no final do domingo passado, que o cativeiro babilônico, depois de 70 anos ele se encerra, Ciro determina a volta, e a primeira leva vem com a ordem de Ciro, vem Zorobabel. Depois, 80 anos após, vem Esdras. E depois, 14 anos após Esdras, vem Neemias. E parece que a terra está se restaurando. Porque depois de Zorobabel, Esdras e Neemias, pelo menos Jerusalém tinha o templo reconstruído, foi restaurado enquanto cidade, porque os muros foram colocados, uma nova aliança com Deus foi feita, e literalmente, o povo passou por um grande avivamento, crendo que a partir dali não demoraria a independência de novo de Israel. Tanto é que eles aguardavam a vinda do Messias, que iria literalmente trazer a grande liberdade e o renovo de toda a vide e da figueira. Mas não seria tão fácil. Sabe por quê? Olhe para cá. Porque Daniel, lá na Babilônia, ele tinha orado quando chegou o final dos tempos, e Deus esclareceu para ele o que aconteceria com o povo de Israel. E ao mesmo tempo que esclareceu, Deus ainda disse os outros impérios que viriam. E Daniel teve esclarecimento, porque Nabucodonosor sonha com esta imagem, irmãos. E Daniel diz, a cabeça de ouro, ó rei, és tu, e aí o império babilônico. Aí o braço e o peito de prata era o segundo império que viria depois do babilônico, que é o império Medo-Persa. E foi nesse momento que Ciro enviou de volta quem? Zorobabel, depois Esdras e depois o quê? Neemias. Agora preste atenção. Eles chegam na terra e eles acreditam que tudo vai voltar como antes, e que vai se manifestar um grande rei libertando eles, como foi Davi. Ariston, infelizmente, eles só se esqueceram que Deus falou para Daniel que ainda tinha o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés e os dedos. Período de tempo que Israel ainda continuaria escravizada. E Deus cumpre o que falou. E agora,
entramos num ponto novo, exatamente o ventre de bronze. O que foi esse ventre de bronze? Esse ventre de bronze, irmãos, foi o Império Grego, ou Greco-Macedônico, fundado e expandido fundado pelo pai de Alexandre o Grande e expandido pelo próprio Alexandre o Grande. Veja comigo isso aqui como é interessante. Aqui está a Grécia. Ela fica exatamente ali no meio do mundo. A Grécia é o que está de amarelo. E em cima ali está a Macedônia. E hoje a Grécia é tudo isso, desde a Macedônia até aqui embaixo. Irmãos, olha que interessante. Quando o Império Grego surge, é óbvio que esse império começa pequenininho. Davi, me ajude, vá lá para o canto e mostre aonde fica a Macedônia. Isso, lá no cantinho, isso, meu filho. Está vendo que começou bem pequenininho? E olha o tanto que ele foi se expandindo. Guerra após guerra, olha o que Alexandre o Grande fez. E, obviamente, agora amplie tudo, meu filho, obviamente, ele acaba por conquistar também quem? Obviamente, ele acaba por conquistar aqui no meio, bem perto ali do Egito, Israel. E ocorre o que Daniel falou. Mesmo o povo voltando, Alexandre o Grande é o terceiro dos grandes imperadores, e os gregos conquistam, mas permitem que os israelenses, ou seja, nessa época judeus, não são israelenses, continuem vivendo na sua terra, mas sem ter independência. E quando ele morre, para cumprimento da profecia, o Império Grego é dividido entre os seus 4 grandes generais. Cassandro, que fica com a própria Grécia ali de azul, está vendo? Lisímaco, que fica com parte da Grécia Norte e parte da Turquia. Seleuco, que era o mais forte de todos os generais, ficou com quase 70% do império, pegando toda a Ásia Menor ali. E, obviamente, Ptolomeu, que ficou com o Egito, e ficou com, olha que interessante aqui, ó quem está na mão de Ptolomeu. Eu esqueci de botar a seta. Na mão de Ptolomeu, ali no meio, está Israel. Escute. Na época de Ptolomeu, os gregos trataram muito bem o povo de Israel. Inclusive, Ptolomeu é quem pediu para que surgisse a Septuaginta, ou seja, a tradução da Bíblia para o grego, o Velho Testamento. Só que ocorreu o seguinte: os que sucederam Ptolomeu, aqui está Alexandre o Grande, ele conquista. Os que sucederam Ptolomeu, principalmente Antíoco Epifânio IV, esse veio de forma terrível contra Israel, agrediu Israel, profanou o templo e simplesmente trouxe para os judeus um momento muito grande de revolta, porque atacou a fé dos judeus. Ele proibiu a circuncisão, ele proibiu o trabalho no templo, e ele ainda pegou um porco, irmãos, animal imundo, e sacrificou no templo de Jerusalém. Esse indivíduo simplesmente trouxe por consequência a revolta dos macabeus. E a revolta dos macabeus, olha que importante, trouxe para Israel uma fase da sua história, um período de libertação. Olhe para cá, olha que interessante. Aqui está uma gravura mostrando Matatias.
o grande chefe do clã dos Macabeus. Matatias, ele estava em sua cidade ao norte de Jerusalém, quando chegou soldados gregos, obrigando ao povo judeu a sacrificar porcos. E aí, esse que morreu aí, foi um sacerdote judeu que sacrificou. Matatias, revoltado, matou o sacerdote, matou os soldados gregos, iniciou a revolta judaica, e essa revolta judaica traz para Israel 120 e poucos anos de independência dos gregos. 120 e poucos anos. Porque acompanhem comigo aqui, ó. Vamos lá. Em 175 a.C., Antíoco Epifânio vai reinar ali naquela região onde está literalmente Judá. Aí, em 158, ele invade Israel e profana o templo. 157 é a data de Matatias iniciando a revolta dos Macabeus. E aí ele é sucedido por Judas, seu filho, e Judas, além de reconquistar Jerusalém, purifica o templo, e ele se torna o primeiro judeu a reinar sobre Judá após o último rei de Israel. Porque em 153, ele é escolhido como rei e sumo sacerdote em Israel. E aí depois, obviamente, ele morre. E em 63, 100 anos após, Pompeu vem e engole tudo aquilo com o Império Romano. Então, olha que interessante, aqui, o povo judeu acreditava que Judas Macabeu, isso tudo está nos livros apócrifos, não fazem parte da nossa Bíblia, os livros dos Macabeus, que são históricos, acreditavam que Judas Macabeus era literalmente o Messias que viria para recuperar tudo. Mas, pastor, por que ele não poderia ser o Messias? Por causa da visão de Daniel. Você está só no ventre, ainda vem os pés de ferro. E aí o que acontece? Vamos juntos, ó. Israel passa em primeiro lugar pelo domínio dos babilônicos, a cabeça de ouro. Depois pelo domínio do Império Medo-Persa, que é o peito de prata, quando eles voltam por ordem de Ciro. Depois, aqui, ó, esse momento histórico, o ventre de bronze. E aqui, por um momento de 100 e poucos anos, eles voltam a ter uma certa independência. Mas no ano 63, adivinha quem surge? Os pés de ferro. E quando os pés de ferro surgem, aí esmagam tudo que está pela frente, isso é o Império Romano, e você tem o domínio do Império Romano sobre aquela região. Muito bem, aí está o Império Romano, muito maior que todos os outros impérios, e muito mais rico e poderoso, alcançando não só o Oriente, mas o Ocidente também. Toda a Europa, que nunca tinha sido alcançada, a não ser aquele ponto da Macedônia, agora é toda alcançada. E o norte da África. Você está vendo o verde e o rosa? Preste atenção. A parte rosa são as províncias senatoriais, ou seja, senadores romanos eram colocados nessas províncias porque elas não davam tanto problema. A parte verde, para governar, a parte verde são as províncias imperiais, ou seja, militares eram colocados porque essa parte verde tinha muita guerra e muita tentativa de separação. E adivinha onde é que está a Judéia? Na parte o quê? Verde. Era um barril de pólvora. Era um barril de pólvora. E o que é interessante aqui é que quando você olha o período romano,
No período romano se destaca, em primeiro lugar, como governador da Judéia, esse homem sanguinário chamado Herodes o Grande. E aí ele é sucedido, quando da sua morte, pelos seus 3 filhos, e tanto ele quanto os filhos traziam o povo judeu em muita opressão, com altos impostos. São sanguinários porque pegavam todas as revoltas e simplesmente abafavam com muita crucificação. A coisa mais fácil do mundo era pegar um revoltoso e crucificá-lo. Abafavam-se as revoltas e nesse momento em que o povo judeu, por causa dos impostos, já não tinha mais condição de viver, vivia tentando se revoltar, mas vivia sendo esmagado pelo Império Romano, é que surge quem? João Batista. E João Batista, ele foi muito importante, porque todos olhavam para ele como aquele que era a voz de Deus, depois de Deus ter se calado durante 400 anos. E olhavam para João Batista na esperança dele ser o Messias. E por que olhavam para João Batista na esperança dele ser o Messias? Porque o Messias viria destruindo tudo e trazendo de novo o poder central para Israel. Até que perguntaram para ele: tu és o Messias? Ele disse: eu não sou, literalmente, nem capaz de amarrar as sandálias do Messias, quanto mais ser o Messias. E é nesse momento histórico que surge Jesus. Quando Jesus surge, com todos os milagres, com palavra de poder, com aquele simples jeito de conquistar tudo e todos, e mandando em tudo e em todos, até na natureza, disseram: esse é o Messias. E aí começaram a acompanhar Cristo, visando nele a libertação de Israel e o cumprimento das profecias. Olhe para cá. Se tudo não dava pinta de que Jesus é que era esse grande homem que ia libertar Israel. Olhe para cá. Primeiro, o domínio de Herodes. Está vendo ali, ó? Olha o tamanho do domínio de Herodes. É todo o território que Deus deu a quem? A Abraão, Isaque e o quê? Jacó. Herodes, o grande e forte, morre. Seus filhos não têm a mesma capacidade dele. Arquelau, Herodes Antipas e Filipe. Preste atenção nesse quadro agora, ó. Dividem entre eles 3 o território. Tanto é que Filipe fica lá em cima, ó. Lá em cima, Filipe, ó. Tá vendo? Com a tetrarquia de Filipe. Herodes Antipas fica com a parte de amarela ali, ó. Tá vendo, ó? Com a Pérea e a parte lá de cima da Galileia. E o filho mais forte, que é Arquelau, fica com a Judéia e fica com Samaria. Tanto é que José, com medo de Arquelau, não volta para a Judéia. Avisado em sonhos que ele tem que voltar, ele escolhe voltar lá para cima, onde está Herodes Antipas. Só que Arquelau é tão ruim de administração que os judeus reclamam e o Império Romano o retira, leva para ele viver o resto da vida e morrer em Roma, e fica no lugar dele quem? Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos. Olhe para cá. Não é um governo dividido, não é um governo fraco, não é um momento simplesmente da gente ter aqui o Messias entrando, acabando com tudo e recuperando tudo de volta. Aí Jesus entra na entrada triunfal de Jerusalém e todo mundo diz: agora vai. Agora ele entra e ele vai arrebentar romanos, vai acabar com Pôncio Pilatos
e nós vamos vencer. Só que ele termina em uma o quê? Em uma cruz. E quer ver o pior? A grande esperança de revolução da época, que é Cristo, ainda profetizou algo horrível. Ele profetizou que o templo não existiria, não é verdade? E que não ficaria pedra sobre o quê? Agora olhe para cá. Quando ele profetiza isso, isso acontece exatamente do ano 66 a 70, porque os judeus se revoltam de novo, e aí Tito cerca Jerusalém, e Tito arrebenta com Jerusalém. Ele entra na cidade, a única coisa que sobrou foi um muro, a parte leste das Lamentações, e olhe para cá, ainda colocam fogo em tudo. Mas eu quero que você entenda isso aqui, ó. Para colocar fogo no templo, entenda isso, você tem que antes atingir toda a cidade de Jerusalém. Você tem que acabar com Jerusalém. E olha como é difícil, ó. Aqui você tem fossos enormes, então os romanos entraram pela parte leste e pela parte oeste. Mas eles acabaram com tudo. Então, pensa comigo, meus irmãos. Com o cumprimento da profecia, você tem inclusive esse monumento lá em Roma, que é o Arco de Tito, e nele, além de estar a inscrição que o povo romano dedica esse arco ao grande vitorioso Tito, ainda tem aqui do lado, olha, bem aqui, essa gravura mostrando eles trazendo a menorá. Presta atenção. No ano 70, Jerusalém é arrasada. Então, que já tinha sido arrasado por Nabucodonosor, agora é de novo destroçada. E ao que parece, a profecia de Joel vai se cumprindo vez após vez. A profecia de Joel vai se realizando império após império. Eles que tinham se levantado devagarzinho, com o império Medo-Persa, agora eles são arrebentados. É nesse momento histórico que em Mateus capítulo 24, Jesus diz, olha, não vai ficar pedra sobre pedra. Mas eu quero avisar uma coisa para vocês. A figueira, que vai continuar sendo destroçada, ela vai brotar. E quando ela brotar, abra o olho, porque eu estou voltando. E aí o que acontece? Quando você olha, a cada império, o primeiro império babilônico, depois o segundo império, o Medo-Persa, depois o terceiro império, o grego, depois o quarto império, aí tem o momento dos Macabeus, depois o quarto império. Você vê literalmente que o que eles conseguiram ali no segundo império, que é o retorno de Esdras, Neemias, com o segundo templo, e que Herodes ainda tornou maior e melhorou Jerusalém, no ano 70, tudo se acabou de novo. Irmãos, a história dos judeus é assim, ó, uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo, uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo. Acabou tudo de novo. E quer ver o pior? O pior ainda vem. Agora. Porque 60 anos após Jerusalém ter sido destruída e ter sido reconstruída, olha o que acontece. Um homem chamado Bar Corba, que era da seita dos Zelotes,
reúne um grande exército e simplesmente declara guerra aos romanos. E você acredita que ele conseguiu tornar independente grande parte do território judeu? Olha que interessante, do ano 132 ao ano 135, Bar Corba tornou independente toda essa área aqui, ó. Aqui está uma ilustração que fala sobre ele. Meus filhos, bote minha imagem para cima agora. Mapa 1, mapa 2. Mapa 1, o território na época de Cristo. Mapa 2, o território na época de Bar Corba. Olha que interessante. Esse homem conquistou toda aquela parte de azul. E tornou independente toda essa parte de azul. Então, voltando à imagem normal, filho. Olha o que ele faz. Ele faz uma revolução e ele toma toda essa parte do território. Sabe o que os romanos fizeram? Túlio Lívio veio, arrebentou tudo, em 135. E qual foi o resultado? O resultado foi esse, irmãos. Uma das guerras mais sangrentas de todos os tempos. Jerusalém, que tinha sido arrebentada no ano 70, foi restaurada no ano 80, e Bar Corba, depois da Revolução, em 132, no ano 135, a cidade é de novo destruída, e os romanos triunfam. Os judeus foram expulsos de Jerusalém, do seu território, não podendo mais voltar, e transformaram Jerusalém numa cidade romana, com o nome Aélia Capitolina. E para humilhar os judeus, pegaram o território inteiro, os romanos, e disseram: já que vocês são revoltadinhos, já que vocês não se subordinam, a partir de hoje, todo esse território não se chamará mais Israel ou Judá, se chamará Palestina. Palestina, que é sinônimo de Filistia, porque os maiores adversários dos judeus eram os filisteus. Então o nome vai ser, a partir de hoje, o nome do maior adversário de vocês, Filistia ou Palestina. E aí, irmãos, simplesmente Israel cai na mão dos romanos. Aí nós vamos ver no próximo encontro o domínio cristão, depois o domínio otomano, e aí todo aquele território cai na mão dos árabes. E aí, para onde vai a possibilidade desse povo voltar à sua terra? Porque, olhe para cá, no ano 135, depois de Cristo, a promessa feita pelo Senhor, a figueira vai brotar, era impossível. Era absolutamente impossível. Quando você olha para Jesus dizendo, a figueira vai brotar, que você olha a história passada, você diz, é impossível. E você olha, 60 anos depois dele ter dito, é mais impossível ainda. Quer dizer, 60 anos depois, isso é mais impossível ainda. Então, olha que fantástico. Um povo que perde o território e é dominado pelos babilônicos. Depois continua sem território e é dominado pelos medo-persas. Aí voltam para garantir para Ciro um pouquinho de dinheiro. Aí depois
perdem o território e são dominados pelos gregos. O Império Macedônico de Alexandre o Grande. Aí recuperam um pouquinho o território com os macabeus. Mas foi jogo rápido. 100 aninhos. Vem Pompeu e vem Roma. E pisa com os pés de ferro. Aí eles recuperam o território por 3 anos. 3 anos! Com a revolta de Bar Corba, e vem Lívio, e no ano 135, decreta a morte completa de Israel do território e expulsa os judeus por todo o mundo, proibindo entrar na Aélia Capitolina e chamando toda aquele território de Palestina. Quando você olha para um contexto desse, tem como acreditar que a figueira vai brotar? Olhe para o contexto. Seja radicalmente inteligente. Seja verticalmente racional. Tem como Israel voltar. Tem como essa figueira brotar. Tem como esse povo retornar. Ele foi expulso de um território que agora passa a ter o nome dos seus inimigos. Não podem voltar. E não tem nada. Nada. A não ser a fé em um Deus que não reconheceram. Porque ele disse: quando a figueira brotar, eu estou retornando. Só que nunca reconheceram Jesus como Messias. Será que é possível, irmãos, depois de todo esse contexto histórico que vimos domingo e hoje, que literalmente o 7º sinal ocorra? Porque ainda estão faltando ali 2 pedaços da estátua. Está faltando o 5º pedaço, que é os pés de barro, que fala da polarização entre Estados Unidos e União Soviética, pé de barro e ferro, e os dedos, que fala do mundo globalizado. Vamos ser francos. Vamos ser francos. O mundo polarizado começa depois da Segunda Guerra, o quê? Não é verdade? A Guerra Mundial termina em 1945. Não é verdade? Aí você acha que a partir de 1945 alguma coisa vai acontecer aqui com esse povo? Seja franco, eles caem em desgraça no ano 722 antes de Cristo. Somem, por gentileza, alguém que tenha um smartphone. 722 mais 1945. Some. 2.667 anos como escravos. 2.667 vivendo jogados no mundo. 2.667 vivendo
aniquilados e perseguidos em todos os locais. Sejamos francos, irmãos. Se cumprir essa profecia, porque, vamos lá, de 1948 para cá são quantos anos? Diminua 2020 de 1948. 74 anos. Juraci, não é possível que tão rapidamente uma profecia se cumpra. Não é possível que só com 74 anos esse povo, além de se tornar independente, ainda esteja voltando para a sua terra. Porque se isso historicamente aconteceu, e está acontecendo, irmãos, o Senhor está às portas. E deixa eu te mostrar uma coisa fantástica na revista, para você ficar numa vontade doida de domingo estar aqui na igreja. Abre a página 60 e a página 61. Pode retirar, meu filho, os slides. Pegue a revista. Abra na página 60 e 61. Eu peguei essa reportagem que fala: judeus comemoram 70 anos de criação do Estado de Israel. Isso aconteceu há 4 anos atrás. Agora, olha o gráfico do lado. Você está vendo aí 1947? Alguma coisa aconteceu em 47, porque o que está de verde é povo palestino. O que está de branco, bem pouquinho, é judeu. Dê uma olhada em 1947. Olha como já mudou. Olha de 49 a 67. Olhe nos dias atuais. Meu Deus, além de voltarem, o território é quase todo deles. E olha o gráfico de baixo. A situação deles. Da população lá, 74% é de judeu, 21 árabes, 5 outros são cristãos, ortodoxos, cristãos orientais, e dos 9.250.000 habitantes. Como é que esse milagre aconteceu? E por que esse milagre aconteceu? Porque os dois gráficos estão mostrando que a profecia de Cristo ocorreu. Como é que isso aconteceu? E por que isso aconteceu? Não perca domingo. Um dos mais importantes estudos dessa revista. Eu vou te mostrar que em 74 anos, 1.660 e tantos anos de história foram jogados no lixo. E o que nenhum deles podia fazer e tentou, você se lembra? A revolta dos Macabeus, Bar Corba. O que eles tentaram e ninguém conseguiu fazer. 2 orações de um homem fez. Porque ele é o mesmo que um dia olhou para céus e terra e disse: exista.
e todas as coisas passaram a existir. Irmãos, isso é muito sério. Um sinal como esse é muito sério. Ele está voltando. Se a gente tivesse a dimensão histórica de tudo isso, por isso que eu fui devagar, fui lento, fui até chato na aula de hoje, sei que fui pesado e chato, mas é para que você tenha esse final bem gravado na mente. Um milagre extraordinário como esse é para poucos. Eu não sei se amanhã ou se domingo poderemos terminar esse estudo tão lindo. Porque esse 1.600 anos de história de escravidão, de morte, de horror, foram modificados assim, em 74 anos. Vamos ser francos. Eu acho que nós estamos vivendo os últimos minutos, talvez segundos, da existência da igreja na face da terra. Irmãos, o Senhor está voltando. E o problema é que muitos estão dormindo. Muitos não estão atentos. O problema é que a gente está envolvido com as coisas desse mundo de tal forma que não falo de você que esta noite não pôde estar na casa de Deus, que está doente, que está trabalhando, mas eu falo com você que poderia estar e prefere estar em casa sem ao menos ouvir corretamente tudo o que está acontecendo. Irmãos, existem alguns cultos que, se o Senhor voltar, talvez eu e você subamos por misericórdia. Pura misericórdia. É bom acordarmos enquanto temos tempo, porque Jesus ainda diz, como foi nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, tinham tempo para tudo, menos para o Senhor. O Senhor está voltando. E que Ele tenha misericórdia de mim e de ti. E louvado seja o nome do Senhor. Amém? Domingo eu te mostro o milagre. Agora, domingo, eu já quero avisar, vou usar vídeos fantásticos. E aí aqueles que não estarão na igreja, então perderão muito do conteúdo, tá? Vídeos assim maravilhosos. Declaração de gente dizendo que estava vindo com um tanque e viu uma mão dizendo para e retorna. Coisa fantástica, irmãos. Fantástica. Aguardo a todos e que o Senhor possa nos abençoar. Amém? Vamos louvar a Deus com nossos dízimos e ofertas, agradecendo ao Senhor por um dia tão maravilhoso como esse, não é? Orar pelos nossos irmãos que estão em casa, estão enfermos, doentes, necessitados da glória de Deus. Está um período também de muita doença, né? Muita enfermidade. Temos que orar e pedir para que o Senhor manifeste sua graça. Amém?